No coração pulsante de São Paulo, no já distante ano de 1910, um grupo de bravos operários ousou alimentar um sonho. Esses homens, que trabalhavam arduamente nas fábricas e nas ruas da cidade, encontraram no futebol uma forma de expressão e de escape das dificuldades do cotidiano. Inspirados pela passagem do Corinthians Football Club de Londres pelo Brasil, esses verdadeiros guerreiros da labuta decidiram fundar o seu próprio time. A visita dos ingleses acendeu uma chama de paixão e determinação nos corações desses trabalhadores, que viram no futebol uma oportunidade de criar algo grandioso. E assim, da paixão pelo esporte e da vontade de unir a classe trabalhadora, nasceu o glorioso Sport Club Corinthians Paulista. A fundação do clube não foi apenas um ato de amor ao futebol, mas também um movimento de união e solidariedade entre os operários. Reunidos sob a luz tênue de um lampião, na esquina histórica das ruas José Paulino e Cônego Martins, no tradicional bairro do Bom Retiro, esses homens humildes, mas de corações gigantes, deram o pontapé inicial para a construção de um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. A simplicidade do local contrastava com a grandiosidade do sonho que ali nascia. A data? 1º de setembro de 1910. Um dia que ficaria marcado para sempre na memória dos amantes do futebol. Um marco eterno na história do futebol brasileiro. A fundação do Corinthians representou um novo capítulo, uma nova era para o esporte no país. Desde o seu primeiro respiro, o Corinthians se diferenciou pela garra inquebrável e pela determinação inabalável em campo. Cada jogo era uma batalha, e cada vitória, uma conquista celebrada com fervor. O time, formado por trabalhadores que conheciam o suor do dia a dia, representava a força e a perseverança daqueles que lutavam por um futuro melhor. Esses jogadores não eram apenas atletas, mas também heróis para a comunidade. O Corinthians era mais que um time, era um símbolo de esperança para a classe trabalhadora, um grito de união e resistência. Cada gol marcado, cada vitória conquistada, era um triunfo não só para o clube, mas para todos aqueles que acreditavam em um futuro mais justo e igualitário. Os primeiros anos do Corinthians foram como o próprio povo brasileiro, marcados por dificuldades e superação. Fundado em 1910, o clube nasceu em um bairro operário de São Paulo, refletindo a luta e a garra de seus fundadores, que eram trabalhadores humildes, mas com um sonho grandioso. A falta de recursos financeiros e a estrutura precária não foram capazes de impedir o crescimento do clube e a conquista de seus primeiros títulos. Os jogadores treinavam em campos improvisados, muitas vezes de terra batida, mas a paixão pelo futebol e a vontade de vencer eram maiores que qualquer adversidade. A garra e a determinação dos jogadores, movidos pela paixão pelo esporte e pelo orgulho de vestir o manto alvinegro, superavam qualquer obstáculo, como um verdadeiro bandeirante que desbrava o sertão. Cada partida era uma batalha, e cada vitória, uma conquista celebrada com fervor pela torcida. Em 1914, apenas 4 anos após sua fundação, o Corinthians conquistou seu primeiro título de expressão, o Campeonato Paulista da Liga Paulista de Futebol. Esse título foi um marco na história do clube, mostrando que o Corinthians estava destinado a grandes feitos. A vitória, conquistada com o suor da camisa e a raça de um povo aguerrido, marcou o início da trajetória vitoriosa do Timão. A cada jogo, a torcida crescia e o clube se fortalecia, criando uma identidade única e uma legião de fãs apaixonados. A década de 1920 consolidou o Corinthians como uma das principais forças do futebol paulista. O clube não apenas conquistava títulos, mas também ganhava o respeito e a admiração de adversários e torcedores de outros times. O título do Campeonato Paulista de 1922, conquistado de forma invicta, comprovou a força do time e a fidelidade da torcida, que aumentava a cada dia, como um rio que transborda após uma forte chuva de verão.
A invencibilidade naquele campeonato foi um feito extraordinário, que solidificou ainda mais a reputação do clube. O reconhecimento ia além das fronteiras paulistas, como as asas de um beija-flor que cruzam o país. O Corinthians começava a ser conhecido em todo o Brasil, e suas vitórias inspiravam outros clubes e jogadores. Em 1929, o Corinthians realizou sua primeira excursão internacional, jogando na Argentina e no Uruguai. Essa viagem foi um marco na história do clube, mostrando que o Corinthians estava pronto para enfrentar desafios além das fronteiras nacionais. Era o início da projeção internacional do Timão, que conquistaria o mundo com seu futebol aguerrido e vibrante, um verdadeiro samba em campo. A excursão internacional não só elevou o prestígio do clube, mas também abriu portas para futuras competições e trocas culturais no mundo do futebol. As décadas de 1930 e 1940 foram como um mar revolto para o Corinthians, cheias de desafios e turbulências que testaram a resiliência do clube. A crise econômica mundial e a instabilidade política no Brasil afetaram diretamente o clube, que enfrentou dificuldades financeiras e estruturais, como um barco em meio à tempestade. A falta de recursos impactou a manutenção do estádio e a contratação de novos talentos, tornando cada vitória ainda mais significativa. No entanto, a paixão da torcida se manteve inabalável, forte como o cafezal que resiste à seca, tornando-se um pilar fundamental para a superação. Os torcedores, com sua energia contagiante, eram a força motriz que impulsionava o time a seguir em frente, mesmo nos momentos mais sombrios. A garra e a determinação dos jogadores, mesmo diante das adversidades, conquistaram a admiração dos torcedores, que viam neles a força do povo brasileiro. Cada jogo era uma batalha, e cada gol, uma vitória não só para o time, mas para toda a comunidade que se identificava com a luta e a perseverança dos atletas. O time, conhecido como Mosqueteiros, lutava em campo com a mesma bravura dos heróis literários, tornando-se símbolo de resistência e esperança em tempos difíceis. A união e a coragem dos jogadores eram comparáveis às histórias épicas, inspirando gerações de torcedores a nunca desistirem, independentemente das circunstâncias. Em 1937, o Corinthians conquistou o título paulista de forma heróica, superando as dificuldades e a força dos adversários, como um café coado na hora certa. Essa vitória foi um marco, um momento de glória que trouxe alegria e renovou a esperança de todos os corintianos. A conquista, marcada pela superação e pela união entre time e torcida, ficou marcada na história do clube como um exemplo de perseverança. A celebração foi um testemunho do poder da fé e da determinação, mostrando que, juntos, time e torcida poderiam superar qualquer obstáculo. A década de 1940 trouxe novos desafios, com o time passando por um período de jejum de títulos, como um rio que seca durante a estiagem. Esse período de seca foi um teste de paciência e lealdade para os torcedores, que continuaram a apoiar o time com a mesma paixão de sempre. No entanto, a chama da paixão corintiana jamais se apagou, ardendo forte como o sol da nossa terra. A dedicação dos torcedores era inabalável e sua fé no time nunca vacilou, mesmo nos momentos mais difíceis. A torcida, cada vez mais numerosa e apaixonada, continuava a apoiar o time incondicionalmente, reconhecendo o esforço e a dedicação dos jogadores. Essa lealdade inquebrantável era a base sobre a qual o Corinthians se reconstruiria, preparando-se para os desafios futuros e para novas conquistas. Década de 50, um novo capítulo na história do Timão. Após um longo período de jejum, o Corinthians voltou a levantar taças, a reacender a chama da fiel e a mostrar para o Brasil quem era o time do povo. Em 1954, o aniversário de 44 anos veio com um presente inesquecível: o título do Campeonato Paulista, conquistado de forma invicta. Liderados por Baltazar, Carbone e outros craques,
o Timão encantou o Brasil com um futebol que era música para os ouvidos, um verdadeiro samba nos pés. A conquista de 54 não foi só mais um título, foi um marco. A prova de que o Corinthians era capaz de superar qualquer barreira e que a fiel torcida era o 12º jogador em campo. E por falar em fiel, a década de 70 viu a maior prova de amor já vista no futebol brasileiro, a invasão corintiana. Mais de 70 mil corintianos transformaram o Maracanã em um pedaço do Parque São Jorge, mostrando a força da torcida que canta e vibra até o último minuto. A invasão calou o Brasil, mostrando o tamanho e a paixão da fiel torcida. Anos 80, o Brasil respirava ares de mudança, buscando sair da sombra da ditadura. E o Corinthians, mais uma vez, foi a voz do povo. Nascia a democracia corintiana, um movimento que ia muito além das 4 linhas do campo. Liderada por craques como Sócrates, Vladimir, Casagrande e Zenon, a democracia corintiana defendia a liberdade, a justiça social e a voz do povo. As camisas com dizeres como Democracia Corintiana e Direta Já se tornaram símbolo da luta pela redemocratização do país. A democracia corintiana mostrou que o futebol pode ser um instrumento de mudança social, um palco para lutar por um Brasil mais justo. A ousadia e a coragem dos jogadores do Corinthians inspiraram uma nação e ajudaram a consolidar o clube como um símbolo de resistência. A democracia corintiana transcendeu o gramado e se tornou um legado para o Brasil.